Pessoal, saudações alunos, sejam muito bem-vindos a essa aula. Eu sou o professor Magno Constantino e hoje nós vamos falar sobre hebreus, fenícios e persas. Vamos lá? Além dos povos da Mesopotâmia, do Egito e também da Grécia, existiram mais 3 povos da costa oriental do Mar Mediterrâneo que foram importantes e contribuíram de alguma forma para o mundo ocidental, e é por isso que é fundamental a gente conhecer um pouquinho sobre eles. Eles são os persas, os hebreus e os fenícios. Vamos começar pelos fenícios, que também era conhecido como o povo do mar, né? Os fenícios se instalaram na região do Mediterrâneo por volta de 3000 antes de Cristo, onde hoje é o Líbano e parte da Síria. Eram organizados em cidades-estados independentes, ou seja, cada cidade-estado tomava as suas próprias decisões. Assim, era comum a rivalidade entre eles próprios, né? O desenvolvimento comercial era um fator que indicava uma maior ou uma menor supremacia entre as cidades. Então, quanto mais rica a cidade, mais poder ela detinha em relação às demais. Pois uma cidade ou estado cujo comércio era mais desenvolvido tinha mais recursos sobre as outras, né? Então, era a questão aí de poder. 3 cidades-estados se sobressaíram: os Biblos, 2500 a.C., Sidom, 1500 e 1300 a.C., e Tiro, nos séculos 12 a 6 a.C. A escrita com alfabeto fenício, né, 900 anos antes de Cristo, foi encontrada na Itália durante o apogeu da cidade de Tiro, que os fenícios atingiram ali o norte da África, fundando Cartago, passando pelo sul de onde hoje é a Itália, a Península Ibérica, né, França e Ilhas Britânicas. Como se pode perceber, os fenícios eles expandiram muito os seus domínios, os seus territórios, em busca principalmente de novas áreas para o comércio, para que o intenso comércio deles ganhasse mais agilidade, mais eficiência. Era necessário eles criarem alguma forma de escrita, né, alguma forma de registrar todas essas conquistas. E então, os fenícios inventaram o alfabeto com 22 letras, que mais tarde foi incorporado pelos gregos e também pelos romanos. Os romanos, por sua vez, criaram o latim e deu-se origem a outras línguas, né, outros idiomas, como, por exemplo, o nosso idioma, a língua portuguesa. Então, esse daqui coloquei a nível de curiosidade, né, para que você veja aí o alfabeto fenício, as 22 letras, né, e como elas eram representadas graficamente naquela época. O declínio de Tiro e dos fenícios, de uma forma geral, deu-se pela concorrência com os gregos e também com os cartaginenses, que é sempre bom lembrar que, apesar de estudarmos separadamente as civilizações, muitas delas elas conviveram e interagiram umas com as outras, né? A gente não vai falar aqui especificamente hoje dos gregos, mas como você pode observar, houve aí as relações entre essas civilizações. Agora nós vamos falar sobre os hebreus. Os hebreus eles tiveram a sua origem também na Mesopotâmia, e eles imigraram para a região da Palestina, onde se localiza parte do atual Estado de Israel. Uma das principais fontes para se conhecer a história desse povo é o Antigo Testamento. Isso mesmo, a primeira parte da Bíblia. Os 5 primeiros livros constituem a Torá, um texto sagrado no qual os hebreus, futuramente vão ser chamados de judeus, regem as suas vidas, né? É importante ressaltar que a Bíblia, apesar de ser um documento histórico, não é um livro de história, e sim um livro sagrado. Em 2000 antes de Cristo, os hebreus habitavam aí a região de Ur, atual Iraque.
organizavam-se em clãs familiares liderados pelos patriarcas. Porém, segundo a tradição, por volta de 1800 a.C., Abraão teria ouvido uma mensagem divina pedindo que ele conduzisse o povo para a terra prometida, que é Canaã, na Palestina. Por volta de 1700 a.C., muitos desses hebreus eles migraram para o Egito devido a grande fome, né, que os assolou. E lá eles foram escravizados por muitos faraós. Moisés os conduziu à liberdade, fazendo essa travessia do Mar Vermelho e andando pela península do Sinai, onde recebeu ali as tábuas da lei, com as inscrições, né, sobre os 10 mandamentos que deveriam ser seguidos pelo povo hebreu. Dentre eles encontram-se a proibição de matar e a proibição de adorar outro Deus que não fosse Javé. Os hebreus foram um dos primeiros povos de caráter monoteísta, ou seja, a cultuar ou adorar apenas uma única divindade, influenciando, assim, a cultura ocidental. Após 40 anos no deserto, os hebreus eles chegaram à Palestina, segundo nos conta a Bíblia, organizaram-se de acordo com os seus costumes em clãs, porém, por perigo de invasões, eles foram obrigados a unir-se a um governo centralizado. O primeiro rei foi Saul, em seguida nós tivemos o rei Davi e mais tarde Salomão, filho de Davi. Esse foi responsável pelo período do apogeu, né, do povo hebraico, pois tornaram-se importantes comerciantes, distribuindo mercadorias de outros povos. Porém, após a morte de Salomão, houve uma nova divisão do povo hebreu entre as tribos do norte e as tribos do sul. Estes fundaram o reino de Judá como a capital em Jerusalém e aqueles que fundaram o reino de Israel com a capital em Samaria. Essa divisão do povo hebreu enfraqueceu, né? O grupo enfraqueceu os hebreus de um modo geral, que foram dominados pelos assírios sob o comando do rei Duque Nabucodonosor e levados ao cativeiro para a Babilônia por volta aí de 587 a.C. Somente em 538 a.C., quando o rei persa Ciro dominou a Babilônia, os hebreus tiveram autorização para regressarem a Judá. Porém, tiveram aí que enfrentar o domínio macedônico e também o romano. Os romanos, no primeiro século cristão, destruíram o templo de Jerusalém e os hebreus se dispersaram pelo mundo, né? Eles foram espalhados, mas mantiveram aí os seus costumes e a sua religiosidade como sendo uma forte identidade cultural, mesmo sem território. Apenas em 1948 foi criado o Estado de Israel, com o propósito de abrigar os judeus após as perseguições e crimes cometidos contra eles. Agora nós vamos falar sobre os persas. O Império Persa dominou a Mesopotâmia no século VI a.C., sob o comando de Ciro, que em apenas 20 anos estendeu seu domínio pela Ásia Menor e também pela Babilônia. Os imperadores seguintes atingiram o norte da África, as margens do rio Danúbio e também as margens do rio Indo. Os persas eram um povo com técnicas militares muito eficientes, organizavam-se em satrapias, espécies de províncias que respondiam diretamente ao rei, mas tinham grande liberdade de ação. Além disso, os povos dominados, se aceitassem a dominação, é claro, tinham as tradições locais respeitadas. Essa forma de administração foi muito eficiente para assim conseguir sustentar um império tão grande, tão vasto quanto o Império Persa. Os persas também eles construíram a Estrada Real, com mais de 2.000 quilômetros, facilitando a comunicação entre as satrapias e os deslocamentos das tropas e também das caravanas. No século VII a.C., Zoroastro fundou uma religião que chegou até nós através dos escritos do livro Zend Avesta.
Esta religião defendia o princípio dualista, ou seja, uma disputa entre os opostos, entre os extremos, bem, mal, trevas e luz. Os persas, eles rejeitavam sacrifícios de sangue e também o politeísmo, ou seja, a crença em mais de um deus, em mais de uma divindade, já que, para eles, aqueles que seguissem o bem haviam de ter uma recompensa futura. O gigantesco Império Persa não conseguiu dominar os gregos e foram sucumbidos diante do Império Macedônico, liderado por Alexandre o Grande, em 330 a.C. Apesar de terem sido dominados, a forma de dominação persa e as bases da sua administração foram incorporadas pelo Império Macedônico. Agora que a gente concluiu, você deve ser capaz de responder no seu caderno a seguinte atividade. Número 1. Como se deu o declínio dos fenícios? Número 2. O que enfraqueceu o povo hebreu? Explique. Número 3. Como foi o fim do Império Persa? Eu sou o professor Magno Constantino e eu vou ficando por aqui. Te desejo bons estudos e até a próxima aula.